Boa noite, meus irmãos. Estamos caminhando aqui para o início de mais uma reunião de oração e estudo bíblico também. Então, estamos aqui abrindo agora a live e dentro de um minutinho nós já poderemos aqui dar início com uma palavra de oração. Hoje nós vamos continuar o estudo em Filipenses, capítulo 3. E hoje vamos pegar a parte final deste capítulo, a partir do versículo 15, e falando sobre cidadãos dos céus vivendo na terra. Então, uma boa noite a todos que já estão chegando. Irmã Mércia, boa noite. Irmão Estevão, irmã Francisca. Que Deus esteja aí abençoando a todos e que tenhamos aqui um tempo de bênção na presença do nosso eterno Deus. Boa noite, irmã Consolação. Vamos ver aqui se tem mais alguém. O irmão Odair, diretamente de Londrina, está conosco também mais uma vez. Então, sem sombra de dúvida, vamos ter aqui um tempo de grande bênção na presença do nosso eterno Deus. Então, nós vamos aqui dar início a essa reunião nesta noite, a este culto, com uma palavra de oração inicial. E nesta palavra de oração inicial, eu quero aqui já agradecer o nosso Deus pela presença dos irmãos que já estão por aqui e também agradecer a Deus. A irmã Valdeilde está agradecendo pelo filho Fábio, que passou alguns dias com ela e já retornou para a casa dele. Então vamos orar pela plena recuperação. Também eu havia mencionado sobre o irmão Vanderlei, lá de Campinas, um obreiro, esteve internado aí por cerca de 26 dias, esteve na UTI. No passado ele já fez aí um tratamento de câncer, teve Covid, mas resumindo, hoje ele teve alta. E o pastor da igreja lá de Campinas estava agradecendo as orações em favor deste irmão. Então nós vamos aqui agradecer a Deus por estas bênçãos, a alta do irmão Vanderlei, a alta do irmão Fábio, e orar pela plena recuperação, que Deus aí continue abençoando a ele, e vamos louvar a Deus por mais um culto, mais uma reunião de oração, e termos aí tantos irmãos juntos aqui neste momento, unidos na mesma fé e no mesmo amor. E logo após a oração, eu vou começar aqui a compartilhar alguns pedidos, e nós vamos orar, e você vai ter aí oportunidade de estar anotando também esses pedidos para orar ao longo da semana. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, agradecer-te por mais uma reunião de oração, pela bênção de sabermos que Tu és um Deus presente, um Deus onipresente. Podemos, ó Pai, saber que Tu estás aqui conosco nesta reunião de oração e queremos apresentar a Ti a nossa gratidão pela salvação e também, Senhor, por esta bênção que é nos reunirmos aqui em oração. E eu quero apresentar a Ti a nossa gratidão pela vida do irmão Fábio, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado sobre a vida dele e pela recuperação progressiva, por ele já estar em casa e que logo ele possa estar aí 100%. Esta é a nossa oração em favor dele. E da mesma maneira, continue abençoando, sustentando a família, como a irmã Valdeildes, esposo e demais, a esposa do irmão Fábio, que passaram esses dias de tensão, mas que o Senhor esteja aí dando a eles aí a plena recuperação emocional. Oramos também ao Deus, agradecidos pela recuperação do irmão Vanderlei, lá de Campinas. Continue abençoando a vida dele, família, que ele possa, ó Pai, continuar progredindo para a Tua honra e glória. Oramos a Ti agradecidos e nós rogamos que venha falar ao nosso coração mais uma vez
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos aqui dar sequência, né? E eu vou aqui apresentar alguns pedidos de oração. Aproveitem aí, como eu tenho dito desde sempre, né? Para anotar. Faça aí uma lista de oração e esteja em oração em favor desses nossos irmãos que estão enfrentando lutas. O irmão Estevão já está pedindo oração aí, né? Deixa eu me ver aqui. Pede oração pelo Manuel, esposo da irmã Marisete. Já foi membro da nossa igreja e ele está com alguns problemas de saúde. Então nós vamos lembrar em oração, sim, o Manuel. Também quero colocar aqui, mais uma vez, o pedido da irmã Guilhermina, pela dona Matilde. Vamos orar pela irmã Cícera, que Deus dê o conforto a ela e toda a família, né, pela partida, né, pelo falecimento de sua mãe. Que Deus continue aí amparando, confortando a toda a família da irmã Cícera. Também continuemos orando aí pelo Pedrinho, pela plena recuperação dele, também por saúde, a irmã Fátima. Vamos orar, lembrar também a irmã Vanessa, o tratamento dela, lembrar o pastor Ercílio. Há uma possibilidade, né, ele recebeu aí a visita do médico, e há uma possibilidade de surgir aí um encaminhamento para uma clínica, a clínica Luci Montoro. Seria muito bom, muito importante para o tratamento do pastor Ercílio. Então a irmã Cida pede oração e vamos orar. Ela está confiante, ela já tentou o tratamento ali anteriormente e não conseguiu. Mas agora, mediante aí essa possibilidade de um médico aí direcionar o encaminhamento, isso aí aumenta a possibilidade. Vamos orar para que Deus abençoe. Oremos pelo pastor Vanderlei também, o seu tratamento, né, e sua estadia aqui junto com a irmã Dilma durante esse período. Lembremos em oração também alguns pedidos especiais que eu tenho, pelo menos aqui 6 pedidos especiais. Não precisa saber, né, mas o que se trata, mas lembre em oração esses pedidos especiais que eu estou colocando aqui. Também vamos continuar orando pelo pedido da vizinha ali da igreja, Maria da Guia, que pede oração pela sobrinha, a Joyce. Oremos também pelo missionário Jonathan, ou melhor, pela família, né? Os filhinhos estiveram bem de saúde, né? O Caleb já está sem febre, sem diarreia, né? Mas a filha aí está apontando aí uma alteração no fígado, né? Talvez seja um problema de hepatite, e aonde eles estão só foi possível um tipo de teste. Então eles estão aí planejando ir a Porto Velho para que Deus esteja aí abençoando aí com os exames necessários. Mas oremos pela recuperação, que venha a ser aí uma recuperação progressiva, ok? E vamos lembrar os profissionais da área da saúde, da segurança, as autoridades, as eleições este ano, tanto para a prefeitura, não é? Como também vamos orar a respeito das eleições da igreja também. Estamos caminhando aí já para o final do ano, hein? O ano já está indo embora, então que Deus continue abençoando, né, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão com plena disposição, que permaneçam assim, sabendo que a recompensa vem dos altos céus. Amém? Então vamos orar neste momento, colocando esses pedidos, e não se esqueça de orar durante a semana por esses pedidos, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, rendemos graças a Ti, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco neste momento, reunidos na mesma fé, no mesmo Espírito e orando ao Senhor. Colocando agora diante de Ti esses pedidos aqui compartilhados. Quero lembrar aqui em oração
a vida do Manuel, o pedido do irmão Estevão. O Senhor conhece a necessidade maior ali e venha, Senhor, agir de acordo com a tua mão poderosa. Oro também, Senhor, de maneira especial pela vida daqueles que estão em tratamento médico. Continue, Pai, sustentando a vida dos teus servos. Lembra aqui o irmão Cláudio Rodrigo também, se recuperando aí do acidente de moto. Oro pelo pastor Ercílio, por esta possibilidade, Senhor, de ser dirigido a um local onde possa ter um tratamento que lhe dê uma qualidade de vida melhor. Oro pela vida da irmã Fátima, abençoe ela no tratamento e também o Pedrinho, dando a ele a plena recuperação. Oro, Senhor, também pelos pedidos especiais que tenho anotado aqui. O Senhor conhece a cada situação e eu creio, Senhor, no seu modo de agir, no seu modo poderoso, Senhor, para agir. Oro também pelo pedido a respeito da sobrinha desta vizinha da igreja, a Joyce, que é a sobrinha da Maria da Guia. Abençoe nesse tratamento e que, acima de tudo, ela possa reconhecer, Pai, que Tu és um Deus soberano, um Deus amoroso que a ama também. Oro pela família do missionário Jonathan, de maneira especial pelos filhinhos, no tratamento e aí na busca aí do diagnóstico dessa enfermidade para terem aí o tratamento adequado. Que o Senhor venha operar de maneira poderosa sobre essas vidas. Oro pela dona Matilde, amiga da irmã Guilhermina, e também, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor os profissionais da área da saúde, os militares, os GCMs, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a todos, protegendo do mal e dando também o equilíbrio emocional para tomar as decisões acertadas, ó Pai, em momentos de tensões como eles sempre enfrentam. Oro também, Senhor, pela nossa igreja, pela liderança. Eu oro, ó Pai, pelos irmãos, pela membresia, pelos congregados da nossa igreja, que possam permanecer firmes no Senhor e na força do seu poder. Por esse retorno progressivo, louvamos a Ti, ó Pai, pela bênção, por essa oportunidade, pela alegria que já estamos tendo ali, de estudar na EBD, de ter o culto noturno e pelos irmãos que estão se achegando ali, Pai. Continue abençoando a vida desses irmãos e daqueles que estão chegando agora na igreja também. Lhes abençoe e que possam permanecer firmes no Senhor, crescendo mais e mais no conhecimento de Ti. Oro, Senhor, também por aqueles que estão aqui participando desta live, irmãos que estão aqui próximos ou longe de nós fisicamente. Oro por aqueles que estão visitando e aqueles que futuramente poderão estar aqui, olhando aqui este culto, participando, que o Senhor venha lhes abençoar. Onde houver uma alma perdida, que haja uma conversão, havendo alguém afastado, que volte ao primeiro amor. Nós queremos, Pai, apresentar a Ti esses pedidos, não porque somos merecedores, Senhor, mas porque nós confiamos no Teu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e que venha falar ao nosso coração mediante o estudar da Tua palavra. Oro também pelas eleições da Prefeitura de São Paulo. Dê sabedoria a nós, Senhor, para votarmos, ó Pai, de maneira correta. E oramos também pelas eleições na igreja, que esteja preparando a Tua igreja, preparando também os membros para servirem ao Senhor com confiança. Oramos a Ti agradecidos, ó Pai, e colocamos tudo isso diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Temos mais pedidos aqui entrando. A irmã Francisca pede oração. Peço oração em meu nome e da família. Sofreu um acidente de moto com o filho e está sentindo dores no corpo. Vamos orar, né? Vamos orar sim, que Deus dê a plena recuperação à irmã, ao filho, e louvar a Deus pela proteção, né? Que não aconteceu nada mais grave. Irmã Carolina, a Carol, né? Dá aqui uma boa noite e pede oração pela vida da tia, que é a mãe do tio Baltazar.
ela está com Covid, ela é idosa. Vamos lembrar em oração a tia da Carol. Deixe-me ver se passou mais algum pedido. Irmã Roseli Barbosa Diniz agradece as orações pela saúde do irmão, ele está melhorando, amém? Então vamos orar pela plena recuperação. Vamos ver se há mais algum pedido. Creio que são só estes aqui. Eu vou colocar esses pedidos aqui e já vou orar também pela palavra, né? Pelo momento de estudo da palavra que nós teremos em seguida. Que Deus venha nos abençoar. Amém? Vamos nos unir em oração mais uma vez, lembrando esses pedidos aqui que chegaram nesse último momento. Santo Eterno Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, colocando esses pedidos. Pedido da irmã Francisca, louvamos a Ti, ó Pai, pela proteção, porque apesar do acidente de moto, nada mais grave aconteceu, mas que ela e seu filho possam ter a plena recuperação dessas dores que estão enfrentando. Colocamos diante do Senhor o pedido da irmã Carol, pela sua tia, que é idosa, está com a Covid e está em tratamento. Cremos no Teu poder e que a Tua mão esteja ali para amparar, para sustentar, para guardar e também, ó Pai, proteger e proteger também emocionalmente toda a família. Oramos agradecidos, ó Pai, porque confiamos no Teu nome. E estamos gratos também pela melhora do irmão, da irmã Roseli, e que o Senhor, ó Pai, venha dar a ele a plena recuperação. E queremos colocar diante de Ti também as nossas vidas neste momento, para que venha nos dar entendimento, neste momento que vamos refletir na Tua palavra. Nós rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza com sabedoria e que sejamos edificados mais uma vez. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, neste momento aqui, abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versos 15 a 21. Como o irmão Estevão está dizendo aí para a irmã Francisca, né? Que o Senhor tire as dores, né? E graças a Deus que não teve consequências maiores. E olha que beleza, né? Que maravilha. Quarta passada, se não me engano, a irmã Francisca falou que queria conhecer o irmão Estevão pessoalmente. E aconteceu nesse domingo, não é? Lá na igreja, no culto, ela teve essa oportunidade. Ela estava no culto domingo à noite, o irmão Estevão também, né? E tiveram essa grande bênção, além da grande bênção de cultuar e adorar o nosso eterno Deus. Assim têm sido os cultos dos quais nós estamos participando nesta volta, né? Nesta volta às atividades, né? Logo após a palavra eu vou falar mais sobre isto, né? As palavras, considerações finais, mas neste momento vamos aí para Filipenses capítulo 3, versos 15 a 21. O título aí é Cidadão dos Céus. Eu vou fazer aqui a leitura e depois nós vamos refletir aqui estudando esse texto bíblico, ok? Filipenses capítulo 3, versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém?
Muito bem, meus irmãos, cidadãos dos céus que moram na terra. Se você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, és de fato um cidadão dos céus que mora na terra. E nós devemos refletir como é que nós devemos viver na terra. Como um cidadão do céu deve viver e proceder na terra. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nesta porção bíblica aqui de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 15. Que Deus nos dê a sabedoria, a capacidade, através do seu Espírito, para aplicarmos de maneira adequada a palavra do Senhor aos nossos corações. Muito bem. Cidadãos dos céus que moram na terra. Eu quero ler novamente o versículo 15. De maneira especial, nós vemos aqui esses versículos iniciais nesta porção bíblica, onde Paulo ele vai tratar a respeito do desenvolvimento espiritual da vida do verdadeiro cristão. Nós encontramos, é verdade, nesta passagem bíblica, exortações também. Exortações para a igreja de Deus, mas quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, nós podemos ver um homem firme no Senhor e um homem que é capaz de fazer um apelo que, olha, é difícil de ser feito. Mas vamos aqui no versículo 15. Versículo 15 diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ele está dizendo, escrevendo para essa igreja em Filipos, todos quantos já somos perfeitos. A grande pergunta é possível ser perfeito? É possível sermos perfeitos em Cristo? Esta é a pergunta relevante a ser feita neste momento. É óbvio que ninguém pode ser perfeito, porque estamos aqui para o desenvolvimento da nossa fé e do nosso crescimento. Então, olhando para a palavra de Deus, o que nós encontramos é esta orientação sobre a necessidade que temos de crescer mais e mais. Como Paulo diz, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou seja, a partir do momento da sua conversão, essa boa obra se deu início. E ele está o quê? Aperfeiçoando. E quando nós olhamos para isto, nós podemos perceber a grande necessidade de nós desenvolvermos a nossa fé, de nós amadurecermos, de nós não sermos mais nenéns em Cristo, mas de nós crescermos dia após dia. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Então, queridos irmãos, olhe como está a sua vida desde o momento em que você se converteu. Você está crescendo? Você está se tornando um cristão amadurecido ou você é um cristão dodói? Um cristão que precisa de afagos. Se o seu ego não for afagado, acariciado, você se rebela, você vira as costas e você sai por aí afora. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, e é interessante que nessas palavras de Paulo, ele fala a respeito de si mesmo, mas ele inclui alguns irmãos. E em toda a história da igreja, é certo que sempre houve e sempre haverá cristãos maduros e cristãos que são nenéns em Cristo. Né? Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, o que Paulo quer dizer com esta palavra? Todos quantos já somos perfeitos. Esta palavra aqui significa exatamente o seguinte: todos quantos somos perfeitos. Abrindo aspas, todos quantos somos maduros. É essa a ideia. Paulo está dizendo sobre cristãos que estavam ali amadurecidos na fé como ele o era. E para tratar desse ponto amadurecimento,
basta lembrar alguns textos, né? Onde Paulo até diz, olha, vos criei com leite, estou dando leite, porque eu não posso dar alimento sólido, porque vocês não cresceram na fé. Então, ele está falando daquele tipo de cristão que não desenvolve, que não cresce, que vive como um neném em Cristo. E, meus irmãos, não existe atalho para a realidade. O único meio que um cristão tem para crescer no conhecimento é através do estudo da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Quanto mais eu me deparo com pessoas que às vezes se rebelam, né? E quando não é uma digamos assim, quando eles se rebelam, é óbvio que não estão alicerçados numa base bíblica, numa base sólida. E muitas vezes o choramingar, o reclamar, o murmurar está baseado em algo que ele se sentiu o quê? Desprezado, excluído, e não em uma base bíblica. Então, como verdadeiros cristãos, nós precisamos amadurecer para fazermos as escolhas certas. E isso só será possível à medida que nós amadurecemos. Que maravilha, hein? Já pensou o apóstolo Paulo incluir você nesta palavra? Nesse dia que ele escreveu a carta, ele incluiu alguns irmãos, não é? Ele está dizendo, todos quantos já somos perfeitos, já somos amadurecidos. Que devemos fazer? Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Meus irmãos, aqui Paulo está dizendo algo importante também. Ele está falando sobre a situação de haver alguém sentindo uma outra coisa, ou seja, pensando de outra maneira. Sempre há um espaço, né, uma margem aí, vamos dizer, para alguém pensar de outra maneira. Mas quando são pessoas maduras e que estão caminhando junto na igreja de Deus, essa pessoa que pensa de maneira diferente, ela sempre vai avaliar os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Isto é algo importantíssimo. Avaliar o que estamos sentindo, o que estamos pensando à luz da palavra de Deus. Então, há muitas pessoas que têm seus pensamentos, mas são pensamentos pessoais. Eles têm uma vaga ideia do que a Bíblia diz. Então, eles não conseguem tomar uma decisão clara, firmada na palavra do Senhor. Então, nós precisamos amadurecer. E Paulo diz, ele diz aqui na segunda parte do versículo 15, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus vô-lo revelará. O que eu percebo quando nós olhamos para o âmbito da igreja de Cristo, sempre há essa situação. Pensamentos diferenciados. Quando há cristãos maduros, mesmo quando há uma divergência de pensamento, mas há uma margem ainda para caminharem juntos à luz da palavra de Deus, a pessoa está pronta até a ceder. Ela está pronta a esperar, como Paulo coloca aqui, o tempo de Deus revelar no coração da outra que ela está pensando de maneira diferente. E ela precisa pensar de maneira amadurecida. Um exemplo aqui, que Paulo deveria ter em mente aqui, é que quando ele diz aqui que ele está dando esta margem aqui, que Deus vai revelar para aqueles que pensam de maneira diferente, ele está dizendo que Deus vai revelar a vontade de Deus. E é isso que acontece. E como cristãos, nós precisamos caminhar juntos dentro deste amadurecimento. E esse amadurecimento envolve, diante do que nós podemos aprender com a palavra de Paulo, aceitar a disciplina é um ponto. Aceitar a disciplina que vem do Senhor. O cristão amadurecido, ele está pronto a aceitar a disciplina, está pronto a ministrar uma disciplina bíblica em todos os âmbitos, tá bom? Seja uma disciplina verbal, uma disciplina ali pessoal, ou uma disciplina no âmbito da igreja local, né? E também
O que Paulo trata aqui também é desse amadurecimento cristão, de ser capaz de enfrentar os esforços e a agonia da vida cristã. Porque a vida cristã, ela tem também este lado de nós nos esforçarmos. Paulo ele usa muito o exemplo do atleta que se esforça, né, exercita para fazer o melhor, para ter êxito. E nós, como cristãos, precisamos também, da mesma maneira, nos esforçarmos no Senhor. Então, Paulo ele coloca este ponto aqui. Ele diz exatamente isso. Se você sente alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Veja bem, é Deus quem vai revelar o seu propósito para a vida do verdadeiro cristão. É Deus quem vai revelar. E o verdadeiro cristão, o cristão amadurecido, é aquele que está pronto a esperar o tempo do Senhor. Quando o cristão não é amadurecido, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele quer resolver as coisas mediante a um vago pensar a respeito do que diz a palavra de Deus. Mas o cristão amadurecido não é assim. Não basta uma vaga citação da palavra de Deus. Ele quer ir lá na palavra de Deus e ver o que de fato a palavra de Deus diz a este respeito. Versículo 16 diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Veja, meus irmãos, é como se Paulo dissesse: tem um ponto que há uma pequena divergência aqui. Então, vamos caminhar, vamos orar para que o Senhor dê o esclarecimento a você, meu irmão. Por outro lado, ele está dizendo: e naquilo que nós já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, um exemplo básico da grande responsabilidade que temos como igreja de Deus. Não é evangelizar e discipular? É claro que é. Então, se nós temos esta certeza, então vamos andar segundo a mesma regra. Vamos sentir o mesmo. Vamos nos aplicar a isso. E aquele que tem habilidade para o ensino e o dom, que faça isso no discipulado. Aquele que tem habilidade para e o chamado de Deus para a intercessão, ore de maneira específica por isso, por este ministério. E aqueles que têm o chamado de Deus para fazer qualquer outra coisa que venha contribuir para esta base da ordenança do Senhor para a sua igreja, que se aplique nisto também. E desta maneira a igreja vai andar unida. Nós precisamos estar unidos, sabe? O foco, ter o mesmo foco e saber que se aquilo é para alcançar almas, é para edificação de vidas, vamos investir naquilo. Se é esse o propósito de Deus, vamos dar o apoio necessário para que o trabalho se desenvolva. Mas, entretanto, volto a dizer, por um pequenino problema, uma pequenina faísca, uma pequenina divergência, alguns estão prontos a deixar de lado o caminhar para o amadurecimento e abrem mão de tudo. Cristo nos chamou para estarmos unidos no Senhor e unidos em Cristo Jesus. Diz mais o versículo número 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha só, meus irmãos, quem teria esta coragem hoje de aplicar estas mesmas palavras que Paulo fez a um grupo de ouvintes? Paulo, ele diz aqui, exatamente, as suas palavras são: sede meus imitadores. São palavras, olha, que não são fáceis, né? Mas Paulo, ele está dizendo praticamente isto aqui: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É desta maneira que Paulo coloca esta situação em outra circunstância, não é? Sede meus imitadores. E Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores. E nós precisamos, de fato, procurar esse caminhar mais próximo de Cristo.
Ele diz aqui que há um dever de ter o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, a igreja é um lugar de cuidado. Cuidado como você anda, mas também cuidado no sentido de cuidar dos demais irmãos. De nós termos realmente este amor que vem de Cristo, de permitirmos que o amor de Cristo seja não apenas derramado em nossos corações, mas que ele possa ser um amor o quê? Que venha a transbordar e alcançar as outras pessoas. E versículos 18 em diante diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, Paulo, por um lado ele diz que deveria ser o quê? Serem imitadores dele. E agora ele está falando do mau exemplo, está falando de pessoas até que caminharam juntos ou que caminham no meio do povo de Deus. E ele está dizendo aqui a respeito desses, e Paulo chega ao ponto de dizer que ele dizia estas coisas, mas chorando. Ou seja, o choro de Paulo certamente é porque ele queria ver estas pessoas salvas, outros amadurecidos na fé, mas não era isso que ele podia enxergar olhando para estas vidas, né? E por que que ele dizia chorando? Porque ele olhava para aquele grupo de pessoas e eram pessoas que eram agora inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo sempre existiram e eles existem ainda. E nós precisamos ter este cuidado, né? Nós precisamos orar, dedicar um tempo maior em oração, em intercessão, rogando o poder de Deus para que venhamos a cumprir o propósito dele, através da nossa vida, pelo uso dos dons, pelos usos das habilidades, pelas palavras que nós falamos, pelo nosso procedimento, pela maneira como nós andamos, pela maneira como nós nos comportamos. Nós precisamos, de fato, orar, porque do contrário, nós vamos agir exatamente como estes que Paulo cita como exemplo negativo. Ele diz no versículo 19, que eu acabei de ler, que o fim daqueles era o quê? A perdição, porque a glória deles era o quê? A confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Quando vier confusão, fuja da confusão. Busque a Cristo, coloque Deus em primeiro lugar. E quando você vê pessoas que só buscam confusão, só estão lá atrás de confusão, ore por aquela pessoa e ore com lágrimas, assim como Paulo falou aqui chorando, né? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, e ele enviou o seu Espírito para que haja uma unidade na igreja de Cristo. O Espírito veio para nos unir, para termos um foco naquilo que é certo, no mesmo propósito, na mesma fé, como nós vimos no versículo 16, para que sintamos o mesmo. Nós precisamos, de fato, focar em Cristo Jesus. Não permita que você seja um instrumento para o mal. Seja um instrumento de bênção, um instrumento para a glória de Cristo. Esse versículo de número 19, ele está falando acerca de homens, e quando dizemos aqui homens, estamos incluindo aqui tanto sexo masculino como feminino, e diversas idades. Mas o versículo 19, ele diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O que isso significa? São pessoas que pensam apenas em glória própria. Não buscam a glória de Cristo. Estão preocupadas apenas em exaltar a si mesmo e não exaltar a Cristo. Então é necessário ter um sério cuidado com isso. E quando você ver irmãos que não estão buscando a glória de Cristo, não aprove isto e chore, se lamente, ore, rogue ao Senhor
para que possa de fato haver aí uma unidade. Diz aqui o versículo 19, cuja glória é para a confusão deles. Sabe o que acontece com aqueles que não buscam a glória de Cristo? Normalmente, eles se veem em confusões. É confusão sobre confusão. As coisas não fluem, não caminham para aquilo que é essencial e para a unidade. Então nós precisamos estar aqui em alertas como verdadeiros cristãos. E olhando e sempre comparando com o princípio bíblico, com o princípio da palavra de Deus. E aqui está dizendo, no final do versículo 19, que esses só pensam nas coisas terrenas. Lembra que nós falamos aqui no início dessa meditação? Cidadão dos céus que moram na terra. Nós que nascemos de novo somos cidadãos dos céus, mas moramos na terra. E como nós devemos viver na terra? Com certeza não é da maneira descrita no versículo 19, porque o versículo 19 ele conclui já dizendo que pensam apenas nas coisas terrenas. O cidadão dos céus é aquele que vive na terra, mas de acordo com o princípio dos céus. É um cidadão que trabalha, é um cidadão que estuda aqui, é um cidadão que se dedica a obter o melhor como fruto do seu trabalho, mas ele sabe que aquilo que ele está realizando aqui é para juntar tesouros no céu. Então ele não pensa só em si, mas ele pensa na glória de Cristo, ele pensa na obra do Senhor, e aonde ele está firmado, seja uma igreja local, ele quer caminhar junto com todos. Ele quer estar juntos, é pelo prazer de caminhar junto. E aí nos diz o versículo número 20 e 21, versículos 20 e 21 concluindo, nos diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Veja, Paulo, ele dá esse grande destaque aqui, ele faz questão de lembrar nesse ponto que a nossa cidade está no céu. E aonde está o céu? É exatamente o lugar da onde nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que, como cidadãos dos céus, nós afirmamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa cidadania. Sabemos que somos da pátria celestial. Estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus. E o que vai ocorrer na vinda de Jesus? Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Como está o seu corpo? Abatido? Nós vivemos constantemente assim, não é? Basta um trabalho, basta um dia como este, quente. Se você saiu, olha, hoje foi um dia de suar bastante. E quando nós saímos num dia quente, a tendência é nós sentirmos o corpo mais enfraquecido, abatido pelo sol, não é? Mas nós sabemos que há outras coisas que abatem a nossa vida. As lutas que nós enfrentamos, a oposição, as guerras, o trabalho, sabe? Nós estamos lutando, talvez, no nosso trabalho, nos nossos estudos, e nós cansamos, porque enfrentamos uma tarefa difícil, uma jornada. É como aquele que é um negociador mediante o seu trabalho, ou um vendedor, e ele sai e de repente ele não conquistou, não atingiu a meta dele. E ele chega ali abatido e exausto. Na nossa vida cristã também, nas decisões que nós tomamos, no nosso ministério dentro da igreja, nem todo dia nós vamos ali sair e colhendo aqueles frutos, os resultados que nós esperávamos, mas nós precisamos saber que esse mesmo Senhor que vai transformar esse corpo abatido em um novo corpo, é Ele quem revigora a nossa alma. Nos dias mais quentes, nos dias mais trabalhosos, é Ele que está ao nosso lado. Então pense no que diz aqui o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Só essas palavras finais, saber que Cristo nos salvou, saber que esse Senhor vai transformar o nosso corpo abatido para ter um corpo glorioso, isso deve nos trazer uma verdadeira alegria e uma verdadeira disposição de andar na luz do Senhor, né? É como os irmãos estão dizendo aqui, né? Irmão Gilvan, ele diz aqui: estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos testemunhas da obra gloriosa de Cristo. Glória a Deus. Amém. Exatamente. Estamos neste mundo, porém não pertencemos a este mundo. Então, seja aquilo que você for fazer, tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Amém? E apenas desta maneira que vai conseguir dizer como o irmão Estevão: aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há muitos que nem sabem o que significa Maranata, né? Mas Maranata é exatamente isso: ora vem, Senhor Jesus. E nós devemos dizer isso. E para dizer isto, só pode dizer isso de boca cheia: Maranata, aleluia, ora vem, Senhor Jesus, aqueles que estão vivendo na terra como cidadãos dos céus. Então, a minha oração é que nós, como igreja, venhamos a viver na terra como cidadão dos céus. Medite mais aí no versículo 21. Medite nessas palavras de Paulo a respeito de Cristo, sobre esse poder grandioso que lhe deu uma nova vida em Cristo Jesus, sobre esse poder glorioso que Cristo tem para transformar o seu corpo em um novo corpo. E creia nisso, que Ele é poderoso para transformar o momento mais difícil da sua vida e aquilo que você vier a enfrentar. Nunca venha desistir da obra de Cristo, nunca venha virar as costas para aquilo que o Senhor Jesus te chamou a fazer. Porque, afinal de contas, somos orientados na palavra a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a prosseguirmos para o alvo. É isso o desafio do Senhor, que quando vier as lutas e as dificuldades, não joguemos a toalha, mas que nós permaneçamos firmes no Senhor, cumprindo com o propósito dele através de nossas vidas. E se você não tem Jesus como seu Salvador, creia nele. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Escreva para nós, deixe uma mensagem e teremos o prazer de orientá-lo e conduzi-lo a esse caminho desta tão grande salvação que há em Cristo Jesus. E veja que coisa gloriosa e maravilhosa, não é? Fechar aqui com este versículo, né? Sabendo que a nossa cidade está nos céus. E dá para ter uma ideia do que é isso? Um dia, se Cristo vier, talvez hoje, talvez amanhã, todos nós estaremos nas mansões celestiais. E lá nas mansões celestiais, eu vejo aqui alguns rostos aqui entrando, não é? Posso ver a irmã Hebe, que está lá de Sete Barras. O irmão, temos aqui o irmão Odair, lá de Londrina. Temos aí a irmã Eliette, em Jales. Temos o irmão Giovan, da Igreja Batista da Fé. E tantos outros irmãos, que nós vamos estar no mesmo céu. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa chegar lá e encontrar irmãos que partiram, que chegaram na frente. A minha mãe já fazem aí cerca de 43 anos que ela partiu e encontrar lá. Irmão Manuel Lourenço, encontrar a mãe dele com 110 anos, partiu na semana passada para encontrar-se com o Senhor. Então isso é o céu maravilhoso, que somente um Deus poderoso poderia conduzir alguém para lá. Eu estou indo para lá. E de que maneira eu devo viver aqui? Como cidadão dos céus. É desta maneira que eu vou demonstrar a minha gratidão ao nosso Pai eterno. Amém? Que Deus nos abençoe
a permanecer firmes no Senhor e vivendo para a glória do nosso Pai eterno. Lembre-se daquilo que eu afirmei aqui. Temos que viver aqui como a verdadeira igreja de Cristo. Devemos ser cristãos dos céus que moram na terra temporariamente, para também aqui cumprir com o propósito divino. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos capacitar cada vez mais a andarmos na luz como Ele na luz está. Antes de orar aqui a oração final, rogando ao Senhor as bênçãos e a direção do Senhor para ficarmos firmes nele, quero dizer para os irmãos que eu tive o contato, alguns irmãos conheceram apesar do pouco tempo. Quando eu cheguei na igreja, alguns irmãos vieram comigo e dentre eles o irmão Elias, que cantou no coral da igreja, né? E ele, a irmã Jeruse, mandou um abraço a todos os irmãos da igreja, né? Diz que estão de castigo em casa também, lá na cidade que eles se encontram agora no interior, cidade próxima a Bauru, Pirajuí. Né? Então eles mandaram um grande abraço para os irmãos, tá bom? Irmão Elias, irmã Jeruse. Quero lembrar também aqui os irmãos mais uma vez que os cultos presenciais nós já voltamos, já um pouco mais de um mês, né? Podemos receber no templo da igreja 91 pessoas. Ainda nós não atingimos, né, esse número e eu posso dizer que há vaga para você lá, há um lugar para você. E eu louvo a Deus, porque no domingo nós tivemos uma presença crescente. Até eu me surpreendi, né? Então nós aumentamos a frequência na escola dominical. Às 10 horas nós temos a escola dominical, temos ali a abertura, o estudo bíblico, apenas isso. E logo após, os irmãos fazem uma higienização para termos o culto à noite. Nesse domingo, eu quase que alterei o horário, mas como eu não conversei, eu achei melhor não alterar o horário da nossa escola dominical. Ela permanece às 10 horas, no entanto, às 10 horas e 30 minutos, a irmã Consolação, departamento infantil, vão estar numa distribuição aí de uma lembrança para as crianças. Então você pai, você mãe, avô, pode levar a criança com segurança, vai ser rápido, com todos os protocolos de segurança, ali no hall de entrada, elas vão fazer esta entrega, tá bom? Então, mesmo durante o período de aula, creio que não vai haver problema, tá bom? Então, você pai, você mãe, você avô pode direcionar ali, pedir para alguém levar a criança, né? Uma vez que na semana seguinte teremos o Dia das Crianças e não teremos um trabalho, não teremos EBF esse ano, então o departamento achou por bem e a igreja dar aí uma lembrança para as crianças nesta data especial, tá bom? Reafirmando, domingo, 10 horas da manhã, teremos a escola dominical. E 10h30 haverá aí, a partir das 10h30, a distribuição. Então, volto a dizer, no mesmo horário, não terá problema. Tudo bem, se houver um pai que tenha que estar com o filho lá, nós vamos entender bem essa situação, tá bom? Então, domingo, pela manhã, às 10 horas, escola dominical, escola bíblica, classe única. Ainda não temos o departamento infantil funcionando, até mesmo porque a questão da volta às aulas das idades menores ainda não houve esta volta. Existem protocolos a serem seguidos e nós estamos ainda trabalhando em cima disso, tá? Mas jovens, adultos, podem vir para a escola dominical. E também, à noite, às 18h30, nós temos o culto noturno. Nós temos tido aí uma frequência firmada, né, nesse mesmo número, mas temos aí, tem acontecido aí uma rotatividade, é a palavra. Irmãos que vão no domingo, nem todos voltam no domingo seguinte. Não que seja proibido, é possível vir, tá bom? É possível vir. Então,
Você que ainda não veio e que não tem nenhuma enfermidade, nenhuma comorbidade, né, e pode estar conosco, as portas estão abertas para vir. Temos o protocolo de segurança, temos a verificação de temperatura, álcool gel, estamos aí adequados para recebê-los. E quem veio e quem tem vindo sabe, né, o prazer e a alegria de estar ali. No último domingo comemoramos o aniversário do coral, 42 anos, e devo avisar, a partir de domingo, o aniversário da igreja, estamos completando 49 anos, e nós não queremos deixar esta data passar em branco, tá bom? Então venha, e em breve, eu estou apenas aguardando, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, sempre era no primeiro domingo, e só não celebramos porque estamos vendo algo, uma maneira de cumprir aí com os protocolos e trazer maior segurança para os irmãos. Então eu creio que em breve, muito breve, em um dos cultos nós teremos já uma celebração, mesmo que a primeira celebração não seja no primeiro domingo do mês, tá bom? Então, você não perde nada em estar na casa do Senhor, louvando e adorando o nosso Pai Celestial. E último aviso, as fichas, né, nós temos fichas que estão sendo distribuídas para indicação dos cargos. Então, você que é membro da igreja, pode retirar a sua ficha nos cultos, ou se você não pode vir ao culto, é só mandar uma mensagem para o conselho, para as nossas secretárias, e nós vamos prover o meio de levar a ficha até você, tá bom? E queremos receber estas fichas até o final do mês de outubro, ou seja, até o final desse mês, porque precisamos avaliar com o conselho e consultar também os irmãos, né, se aceitam ou não participar de uma eleição, para que possamos ter esta eleição no dia 22 de novembro, tá bom? E a eleição dos departamentos vão ocorrer uma prévia dia 6 de dezembro e eleição dia 13. Orem por esses propósitos, tá bom? Foram muitos avisos agora, não é? Mas necessários. Nós vamos orar agora, uma oração final, rogando que o Senhor venha nos abençoar mediante o que nós meditamos da palavra de Deus e que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. E que Deus venha nos abençoar mediante os próximos trabalhos, que tenhamos aí um tempo de grande bênção na presença do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti e queremos agradecer-te por mais uma reunião de oração, um tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a cada vida, a cada irmão que ouviu a Tua Palavra e que foi tocado por ela. Talvez o Senhor o despertou para o serviço, para voltar às primeiras obras, para fazer com excelência a obra e cumprir o ministério pelo qual o Senhor tem chamado. Abençoe a vida de cada irmão e irmã e que nós, Senhor, venhamos a ser uma igreja que glorifica o Teu nome. Abençoe a vida dos irmãos e oro também mais uma vez pela vida daqueles que estão enfrentando decisões importantes, um tempo difícil, uma enfermidade. Que o Senhor venha, Pai, fortalecê-los na força do Seu poder. Oramos, ó Pai, mediante os avisos que nós apresentamos, as decisões importantes, a agenda da igreja, que nos dê sabedoria e que, acima de tudo, Teu nome, ó Pai, seja exaltado. Abençoe a vida de cada irmão, irmã, nos dê uma noite de descanso e de paz e, se permitindo o Senhor, que se despertarmos amanhã, nos despertemos para mais um dia de lutas, mas de vitórias em Cristo Jesus. Abençoe a todos nós rogamos a sua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esta é a nossa oração e com esta oração estamos aqui encerrando mais uma live de estudo e de oração de quarta-feira. Que Deus abençoe a todos
que descansem na paz do Senhor. E como diz a divisa, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Amém.